Agora vamos falar sobre aceleração. A aceleração, ela envolve a variação da velocidade que o móvel tem no decorrer do tempo. A aceleração de um móvel pode ser calculada a partir da razão entre a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Normalmente a aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado. Agora um exemplo de aceleração. Calcule a aceleração média de um móvel, sabendo que sua velocidade varia de 2 metros por segundo para 14 metros por segundo em 4 segundos. Um móvel, um carro, uma moto, uma pessoa aumentou sua velocidade. Você tem que a velocidade inicial dele, de acordo com a questão, é 2 e a velocidade final é 14. E isso ele faz em 4 segundos. Logo, nós vamos ter que a aceleração, que é dada por ΔV sobre ΔT, é igual a menos 14 menos 2, porque variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por 4, que é o tempo. Então, 12 dividido por 4 dá igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê, gente? Que a cada segundo, o nosso móvel, ele varia a velocidade dele em 3 metros por segundo. No instante t igual a 0, ele estaria com 2. Após 1 segundo, ele estaria com 5. Após 2 segundos, ele estaria com 8. E após 3 segundos, ele estaria com 11. Então, isso mostra que a cada segundo ele varia 3 metros por segundo em sua velocidade. Eu não entendi o que ele falou. Outro exemplo. Um automóvel com velocidade de 12 km por hora é freado e para 10 segundos após. Calcule a aceleração do móvel. O carro freia até parar, né? Velocidade inicial é 72 km por hora e velocidade final é 0. Por quê? Porque ele para. Então, se ele parou, a velocidade final dele é 0. E o tempo é de 10 segundos. Primeira coisa que nós vamos fazer. Essa velocidade inicial é dada em km por hora. Eu vou converter para metro por segundo, como eu mostrei no começo da aula. Não basta você dividir por 3,6, você tem que a velocidade é de 20 metros por segundo. É nada! Logo, minha aceleração é ΔV sobre ΔT. Então nós temos que a aceleração é dada pela variação da velocidade sobre o tempo. Onde a variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial, ou seja, 0 menos 20. Então, isso vai nos resultar menos 20 dividido por 10, que é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por que essa aceleração deu negativa, gente? Porque o carro freou, ou seja, você teve um movimento retardado, né? Logo, você terá uma aceleração negativa. O outro exemplo é um exemplo de gráfico, né? O gráfico representa a velocidade escalar de um corpo em função do tempo. Então, de acordo com o gráfico, o módulo da aceleração desse corpo em metros por segundo ao quadrado é igual a... Novamente, você vai usar a equação da aceleração. Aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo. De acordo com o gráfico, ele vai de menos 4 até 0, ou seja, a velocidade final, que é 0, menos a inicial, que é menos 4. Menos 4 é a mesma coisa de mais 4, dividido pelo ΔT, que é de 8 segundos. As questões de gráfico, em geral, elas são mais simples de se resolver. Muito aluno tem medo quando olha um gráfico, mas não, o gráfico não é para ter medo dele, não. Ele está lá para ajudar você e não para dificultar. Então, o gráfico é seu amigo, viu, gente? Nunca tenham medo de um gráfico. O movimento uniforme variado. Diferentemente do movimento uniforme, o uniforme variado é aquele em que o valor da velocidade ela muda no decorrer do tempo. Veja nosso ciclista, aqui estava com a velocidade inicial 0, tempo inicial 0, e após 10 segundos ele passou a ter uma velocidade de 8 metros por segundo. Algumas características do movimento uniforme variado. O movimento uniforme variado é aquele cujo a velocidade varia uniformemente no decorrer do tempo.
ou seja, ele sempre vai variar quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. Nós vamos nos restringir a estudar apenas casos com aceleração constante, que é o caso mais simples de uniforme variado. A aceleração do móvel é constante, como eu falei, a gente vai sempre estudar com aceleração constante e diferente de zero. O espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Então, à medida que você vai passando o tempo, a distância vai aumentando sempre ao quadrado. As equações utilizadas no movimento uniforme variado são essas. Você tem a função da velocidade, que é dada por v igual a v0 mais at. Você tem a função da posição, que é s igual a s0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. E você tem a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli ela é usada nos casos em que o tempo ele não é explicitado na questão. Questões desse tipo você pode resolver utilizando essas duas funções ou utilizando apenas a equação de Torricelli. No movimento uniforme, você pode diferenciar em dois tipos de movimento: o movimento acelerado e o movimento retardado. O movimento acelerado ele acontece quando velocidade e aceleração estão na mesma direção e a velocidade aumenta. O movimento ele é retardado quando a velocidade e a aceleração estão em sentidos contrários, fazendo com que o valor da velocidade diminua. Então, resumindo, quando você tiver sua aceleração positiva, você tem que o movimento é acelerado. Se a aceleração é negativa, o movimento ele é retardado. Agora vamos falar dos gráficos do movimento uniformemente variado. O primeiro gráfico é o gráfico da posição versus o tempo. Como a equação da posição em função do tempo é uma equação de segundo grau, o gráfico é dado por uma parábola, partindo da posição inicial, até a posição... Quando a aceleração é positiva, você tem que a concavidade da parábola é voltada para cima. E quando a aceleração é negativa, a concavidade da parábola é voltada para baixo. O gráfico da velocidade versus o tempo, como a função é uma função do primeiro grau, então é representado por uma reta. Quando você tem aceleração positiva, você tem uma reta crescente, e quando a aceleração é negativa, você tem uma reta decrescente. O gráfico da aceleração em função do tempo. Como a aceleração no movimento uniformemente variado é sempre constante, então vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Se a aceleração é positiva, você tem que essa reta ficar acima do eixo dos tempos. E se a aceleração é negativa, perceba que ela fica abaixo do eixo dos tempos. Repare que nesses gráficos nunca você vai ter nenhum valor antes do zero do tempo. Isso se dá porque você não consegue ter tempo negativo. Por isso que sempre vai começar de um ponto situado na frente do eixo das ordenadas. Agora vamos falar dos movimentos verticais. Um corpo em movimento vertical, sem resistência do ar, recebe ação exclusiva da força-peso. Então, a maioria dos casos que nós vamos estudar, nós não vamos considerar a resistência do ar. Então, o ar ele vai ser desprezado. Nos movimentos verticais, a única força que está atuando é a força-peso. Então, esses corpos vão ser puxados para baixo com a aceleração constante, que é igual à aceleração da gravidade. Nas proximidades da superfície da Terra, ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que para efeito de cálculo, nós vamos, na maioria dos casos, arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. A direção dela é sempre vertical e o sentido é sempre para baixo. Movimento de queda livre. Entende-se por queda livre o movimento na direção vertical de um corpo abandonado de uma determinada altura. O movimento é uniforme acelerado, e como a aceleração é igual à aceleração da gravidade,
a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Veja esse diagrama aí. O corpo é abandonado no instante t igual a zero e ele estava inicialmente com a velocidade de 0 metros por segundo. Como ele está sujeito à aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo ele varia 10 metros por segundo em sua velocidade. Então, após um segundo ele estaria com 10, após 2 com 20 e após 3 com 30 metros por segundo.